para quem está assistindo esse vídeo pelo YouTube, pelo Instagram depois, dá um like aí pra gente, dá uma ajudinha, né? O Doni sempre tá trazendo os nossos vídeos, então, ó, dá like para o nosso trabalho, inscreva no nosso canal. O YouTube é o @SpacoRator, tudo junto, o YouTube, e o Instagram é o @Rator_Spaco. Né, que aí você vai poder ver, às vezes, algumas lives, tem as nossas atividades, os nossos cursos, você pode ver tudo por lá, certo? Muito bem. E, para quem estava acompanhando, sabia que nesse fim de semana a gente esteve em São Francisco Xavier. São Francisco Xavier, que era uma parte de uma província de São José dos Campos, depois ela se torna uma cidade mesmo, né? Mas ela é anexada a São José dos Campos. E é uma parte onde, naquela região, tem toda uma conexão com Monteiro Lobato, né? Então, imagina todos os elementais do sítio do Pica-Pau Amarelo andando por ali, né? E eu fico pensando quanto que, na verdade, tem de verdade na história do Monteiro Lobato, só que ele teve que escrever como história para criança, para ninguém se assustar, né? Então, ele, em vez dele falar dos elementais, né, dos elementais do milho, né, como o Visconde Sabugosa, ele cria lá uma história para que as pessoas pudessem olhar para a natureza, né, e ver como a natureza é importante nos seus aspectos de sabedoria, né, quanta sabedoria tem ali. E a gente desceu, então, é um mirante, né, do Rochedo, e depois são 8 cachoeiras, a gente conseguiu descer 4, mas interessante porque ali também tem um trabalho, né, que ele faz, é uma trilha que faz uma roda, né, então da mesma forma que foi da roda da Cachoeira dos 8 Dragões, ali a gente também foi trabalhar e rezar, levar florais, né, para a energia das águas, para a energia da natureza, né, ajudando, pedindo reflorestamento e consciência, né, ecológica, né, para a humanidade. E aí eu descobri que, né, eu nem sabia, olha só a minha ignorância, né, a gente sabe muita coisa. Mas ali tinha, na história né, de todos os estudos, né, e até das campanhas de cuidado com a Mata Atlântica, sempre foi mico-leão dourado. Então, toda vez, né, aparecia bastante mico-leão dourado. Só que existe um primata que ele também é muito essencial e é bem dessa região, mas também ele tem um pouquinho mais para o sul e para o norte da Mata Atlântica, mas a incidência dele é mais nessa região de São Paulo. Chama muriqui, né? E o muriqui, ele é uma espécie de primata que ele diz que é um dos maiores primatas das Américas, né? Tem 70 centímetros, mais ou menos. E o legal dele na história que você começa a observar o muriqui é que ele tem uma forma de sociedade ali entre eles que é muito interessante. Então, por exemplo, quando existe uma briga entre muriquis, eles não resolvem brigando, eles resolvem dando abraço um em outro. Eles falam que são seres muito dóceis, muito amorosos e que a sociedade tem muito a aprender com os muriquis, né? Tanto que tem lá a trilha do muriqui, né? A história dos muriquis de cuidado, né? Até do seu processo né, de espécie em extinção que ele está, para que ele possa sair e voltar a sair dessa parte de extinção, né, que ele estava. Então é bem interessante essa situação. E aí o muriqui, ele vem para ajudar todo mundo nesse sentido a organizar e trazer essa consciência ambiental, né? Porque além de ser um primata que tem uma sociedade entre eles mais amorosa, né? Mais amigável e mais sociativa, né? Porque lembra que a gente estava falando que nós, seres humanos, somos sociáveis, mas estamos esquecendo de como ser sociável de novo. Os muriquis, eles se baseiam em ser sociáveis, então eles só existem porque eles existem em grupo, né? E eles sabem disso, então eles cuidam do grupo, eles cuidam da relação entre eles, eles são gentis uns com os outros. E aí eu acho assim, a gente podia aprender bastante com o muriqui, né? Então tem até algumas
campanhas, né, de preservação do muriqui. E aí, por isso que eu vim trazer a história do muriqui, porque ele parece um elementalzinho, né, só que é um animal, mas ele é quase um elemental exatamente por isso, porque ele ajuda a natureza, tanto na forma como ele se relaciona entre eles e com a natureza, mas também por ser frugívoros, eles repõem e ajudam no reflorestamento, né, na Mata Atlântica, né? Então, eles também são muito importantes como mantenedores ali, né? Porque eles sempre vão plantando as florzinhas, as frutinhas ali ao redor. E é bem interessante o papel deles nesse aspecto, né? E principalmente agora que a gente sabe, né, dessas queimadas e da consciência ambiental que a gente precisa ter nesse momento, né? Porque tá todo mundo perdendo partes, né, das matas nesse sentido e também perdendo muriquis, né? Então, é importante a gente ter consciência e cuidar e ajudar pessoas ou locais que cuidem da natureza também, né? Acho isso bem importante. Essa é a história do muriqui. E aí, se você quiser procurar mais sobre o muriqui, dá uma olhada na internet, tem bastante coisa. Ele tem um pelinho bem marronzinho claro, ele é bem bonitinho, muito fofo. Então, isso foi, né, fazendo todo esse trabalho, né, de andar pelas matas e eles foram se apresentando, né, os animais. O próximo passo que a gente vai fazer vai ser, teoricamente, dizem que tem um cristal interessante, né, na parte da Serra da Mantiqueira, mais para Paraty. Então, a gente vai quase chegando perto da praia lá. Então, em janeiro, né, e para quem quiser participar, em janeiro a gente vai fazer mais uma caminhada agora em direção a Paraty, né, e depois eu dou mais detalhes e eu vou narrar depois com mais detalhes a nossa descida lá para São Francisco Xavier, que com fotinhos e vídeos e tudo mais, a gente quase capotou. Né, porque no mirante era para subir, então, né, ia descendo, mas tudo bem. E o legal da história, aí falando um pouquinho sobre elementais, é que quando você tem uma câmera programada para ver elementais, entre aspas, em algumas fotos você consegue enxergar os elementais. Então, algumas fotos a gente conseguiu capturar, né, faz a incidência de luz e eles mostram a forma deles. Então tem uma que até aparece uns sininhos aqui, como se fossem umas fadinhas, assim, é muito legal. E é exatamente isso que eles vão mostrando pra gente, né? Essa relação que a gente precisa voltar a ter com a natureza, exatamente porque nós somos a natureza. Então, se a gente destrói a natureza, a gente destrói uma parte de nós mesmos e como a gente vai sobreviver sem essa outra parte, né? Então, aquele alerta para que a gente entenda que nós não estamos separados das coisas, né? E a gente conseguir construir uma forma de viver em mais consciência e mais amorosidade, igual os muriquis, né? Que toda vez que tem algum problema, eles resolvem se abraçando. Eu falo, eu achei o máximo isso. Então, se você tem algum problema para resolver com alguém, tenta resolver com um abraço, né? Na sociedade dos muriquis, eles sabem que todo mundo é importante dentro da sociedade, né? Então, a gente também, às vezes, esquece um pouquinho disso, né? E aí, leva um pouquinho mais de amor entre os seres humanos também. Acho bem legal e importante. Então, para quem gosta de natureza, elementais, trabalhar com elementais, assim... no xamanismo, a gente trabalha no reiki xamânico estelar, que vai ter no fim de semana que vem, no dia 21, 22. A gente vai fazer o reiki xamânico estelar 1, que ele vai trabalhar exatamente toda essa sabedoria, né, da natureza, junto com as sabedorias estelares, né? Então, como todos sabem, essas consciências estelares são consciências que estão em uma frequência acima da nossa consciência, mas que eles sabem que ajudando a humanidade a evoluir a sua consciência, eles também evoluem a consciência deles. Então, né, num trabalho de reiki xamânico estelar ou numa aula, né, ou quando você vai estudar sobre eles, ou se conectar à energia deles,
dificilmente não tem expectativa de que vai aparecer uma nave na sua cabeça. Não estamos falando sobre isso. Estamos falando sobre campos de consciência que se conectam. Então, imagina que todo mundo tem uma aura, né? Que seria o seu campo de consciência. E esse campo de consciência que se conecta com você. E também se conecta com esse campo de consciência estelar. E aí, a interação dessas energias é que vai gerando o que a gente chama de processo de cura, porque é o seu campo de energia, o campo de energia da natureza, o campo de energia dos estelares, ajudando no propósito de cura, né, que tem ali. Então, é bem interessante. E aí, se você quiser mais informação, ou até quiser tratamento, a gente tem algumas pessoas já que já estão oferecendo, né, o tratamento. Manda um WhatsApp pra gente no 11 96767 4841, 11 96767 4841. Lá você vai falar com a Geisa e a Geisa vai explicar direitinho como funciona o curso. O curso são 2 dias, né? Então, aí a partir desses 2 dias você aprende, né, todos os símbolos. São 20 símbolos, né? Então, você imagina que no Reiki, o Zui tradicional, a gente trabalha com 4. No Reiki xamânico, a gente trabalha com 20. Então, não falando que é o melhor ou pior, né? Assim, todos eles trazem energia da fonte, né? Que é exatamente o Rei. Mas é como se fosse um encontro de várias consciências para ajudar a curar uma consciência que necessita de cura. Então, pode ser um animal, pode ser a sua casa, pode ser uma pessoa, pode ser uma criança. O legal do Reiki é que ele não tem limitação em aplicação. Você pode aplicar até, às vezes, no seu carro, se você precisar. Você fala, nossa, meu carro precisa de uma proteção aqui. Você pode aplicar o Reiki no seu carro para proteção. Então, você pode usar para quase todas as coisas, né, do seu dia a dia. E o mais interessante, né, aquela história que eu sempre conto sobre escovar os dentes. Todo mundo me pergunta quando que para de fazer Reiki. Eu falo, olha, é igual escovar dente. Você vai parar de escovar o dente, o seu dente vai sujar. Você para de aplicar uma energia que limpa você se suja naturalmente. É que na maioria das vezes, quando as pessoas estão muito densas e muito densificadas, né, no processo, elas já nem mais têm percepção da densidade em si. Elas já integram a densidade como se fossem elas mesmas. A partir do momento que você entende que essa densidade não é sua, você começa a entender a sua própria consciência e a consciência da densidade. Você fala, opa, peraí, isso aqui não sou eu, isso aqui é a densidade. Então vai ter um momento que você não vai mais querer essa densidade com você. E aí a hora que você aprende todos esses processos de limpeza, essas técnicas de limpeza e cura, exatamente porque nós não queremos mais, né, no nosso dia a dia, estar com essa carga e essa energia ali rodando na gente. Então é a hora que a gente põe de lado para que a gente possa ficar com a nossa energia mais limpa possível, né, mais conectada com a gente mesmo possível, né, digamos assim. Então, por isso que o Reiki ele é uma das técnicas que eu mais gosto de ensinar, porque ela é simples no seu aspecto de materiais em si, né? Porque você não precisa necessariamente ter muitas coisas ali na sua frente, é mais as suas mãos e a sua conexão e saber, né, usar os símbolos. E você pode fazer em qualquer lugar que você sinta necessidade, né? Então, eu acho uma técnica que você consegue aplicar em qualquer momento, quando você precisar. Então, é aquela coisa da técnica da emergência, né? Você tá ali tendo desconforto alimentar, você já... Opa, fazer um reikinho aqui para ajudar. Então, eu acho essa técnica base, e tem umas amigas que falam assim... Marta, isso aí precisava ser ensinado na escola, pra gente não ficar mais sofrendo tanto desse jeito, né? Então, também tem um plano, né, mais pra frente, da gente poder também ensinar o Reiki para as crianças, exatamente porque aí elas já começam a se proteger e saber se cuidar quando necessário, ali em um desconforto que ela tem, né, mais urgente, aí depois pedir ajuda.
mas ela conseguir, né, ficar tranquila, conseguir pedir ajuda com tranquilidade. É bem interessante. E eu acho fantástico exatamente por isso, porque é, ele é uma técnica que vai trazendo mais sabedoria, mais consciência, você fica mais amoroso com as pessoas ao seu redor, você fica mais amoroso com as pessoas, com a natureza, né? A natureza começa a te responder diferente, né? Você começa a olhar a natureza ali e ela. Até uma amiga falou, Marta, acho que eu tô ficando maluca. Eu falei, por quê? Aquela plantinha tá me dando tchau. Na hora que a gente tava subindo a montanha. E realmente não tinha vento e nada, e uma plantinha levantando e abaixando, né? Fazendo um tchau. Foi como se fosse um tchauzinho. Eu falei, bom, dá tchauzinho pra ela também. Ela tá te cumprimentando, né? Então, nós começamos a perceber o movimento da natureza de uma outra forma. E aí você percebe que é uma consciência de fato. Né? Assim como a gente falou dos cavalos nas outras vezes, a própria natureza ela já está respondendo diferente para a gente. E é como se a gente estivesse meio que numa forma meio de transe, tentando viver igual do jeito que a gente vivia lá atrás, sendo que a própria natureza já está mudando como ela está mudando e se transformando. Então, por que não aprender com a natureza o que ela está mudando para a gente mudar também junto com ela, né? Ao invés de ignorar, né? Porque outro dia eu achei tão bonitinho uma aluna minha, eu tinha uma gaia, e ela começou a fazer carinho na gaia e falou, nossa, ninguém fala com você, né? Você tá tão chateada. E é um pouco isso, né? Porque a gente deixou de conversar com o nosso planeta, a gente deixou de conversar com essa consciência que cuida da gente, né? Lá nos Andes eles chamam de Pachamama, aqui a gente chama de Gaia, Mãe Terra, né? Mas o que seja, né? Então, seja aberto para essa consciência, esteja aberto para a consciência da mãe que cuida desse planeta, né? Às vezes a gente só quer conectar com o pai, é claro que a gente precisa conectar com o pai, mas também com a nossa mãe, né? Que é a nossa mãe divina aqui desse planeta. Então, fica a dica para vocês perceberem as mudanças que o planeta está fazendo e perceba, sinta, né? Vai para um parque, fala, ela tá falando que tá mudando, deixa eu ver se tá mudando mesmo. Não acredite em mim, né? Vai fazer as suas pesquisas. E um dragãozinho pra gente terminar hoje, né? Já que a gente tá falando de tranquilidade, a gente vai trazer a energia do Zen Dragon. Zen Dragon é o dragão da transcendência. Ele vai trazer serenidade para você seguir em frente com determinação. Medite. Isso é importante para você nesse momento, né? Então, Zen pede para resolver as coisas com tranquilidade. Não porque tudo lá fora precisa estar tranquilo, mas porque você precisa estar tranquilo para lidar com as confusões lá de fora. É diferente. Dia 17, agora, vai ter uma live que eu vou fazer no Instagram sobre o eclipse que vai ser em Peixes. Então, fiquem ligados, porque é um eclipse muito forte, os nodos lunares estão se transformando e vai mudar também todo um eixo de transformação e mudanças aí para vir, né? Tá saindo do eixo de Áries Libra e indo para Peixes Virgem. Então, vamos ver como toda essa mudança vai acontecer e aí a gente vai fazer uma meditação para apoiar todo mundo nesses próximos 2 anos aí de Peixes e Virgem. Vamos lá? Então, lembrando que você não vai ficar zen porque tudo está zen ao seu redor. Né? Ao contrário, você fica zen porque tudo está bagunçado e se você bagunçar junto com a bagunça externa, você não vai tomar boas decisões nesse período. Até porque quando vem eclipse, a gente sabe que é aquele momento que tá todo mundo, né, com a cabeça grande, assim, fica meio aéreo,
fica meio fora do ar. Então, cuidado, né, para tomar decisões importantes nesse dia. Ou, né, 2 dias antes ou 2 dias depois desse dia. E dia 28 a gente vai ter a rede cristalina, né? Então, também para quem gosta de meditar, né? Quando a gente fala que a gente conecta com a consciência da mãe, para entender todas as transformações, trazer os seres para apoiar a transição e a transformação humana, é o que a gente faz na rede cristalina na meditação. Então, depois eu falo um pouquinho mais para frente, quem tiver dúvidas também a gente fala sobre isso. Mas eu queria deixar a força, então, dos muriquis, um abraço grande de muriqui para você, né? Lembrando de resolver conflitos com amor e alegria, né? Como a gente pode resolver conflitos desafiantes com amorosidade, né? E deixando esse Zen Dragon, né? Para lembrar que a nossa paz, a nossa alegria e o nosso propósito não devem estar conectados em nada que é externo, mas é dentro de você e com a conexão com o Criador, né? Então, não tem a ver nada com coisas ou pessoas ou situações de fora, mas com você em uma situação muito profunda, em uma necessidade de crescimento e evolução muito profundo com você mesmo, né? É você, como diz a Joana de Ângeles, no final é você e você mesmo. Não tem mais ninguém nessa história. E é um pouco de verdade nesse processo. Às vezes a gente está ali, porque isso não deu certo, porque aquilo não deu certo, porque aquilo outro não deu certo. Mas no fundo é sempre a gente com a gente mesmo, né? E o quanto a gente está disponível e preparada para tudo isso. Então, se você quiser saber um pouquinho mais de todas as coisas, perguntar sobre atendimentos, manda um WhatsApp para a gente no 11 96767 4841, 11 96767 4841. Quiser participar no nosso curso de Reiki Xamânico Estelar, ainda temos vagas. Então, né, vamos lá correr que tem bastante coisa para a gente conversar sobre isso, tá bom? Então, um abraço, né, para toda a transformação que a gente está fazendo nesse planeta. Então, obrigada aí, Doni. Vamos lá, gente. Até mais. Tchau, tchau.